Bom dia, pessoal. Salmo 104. Hoje o salmo vai ser mais longo porque eu quero colocar todos os meus insights que eu tive, que é um salmo que fala sobre a natureza, então é algo que me encanta. E também fala sobre a questão da fé e da ansiedade. Então, vamos começar. A minha vida está cobrida pela glória do meu Pai. Muitas vezes não sentimos vontade de dizer a Deus, bem dizer a Deus, falar bem, louvar a Deus, né? Então o Salmo no versículo 1 começa assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade. Então aqui ele reconhece a glória de Deus e a sua majestade. E nesse salmo ele vai reconhecer através da natureza. Aí o Ricardo Linhares ele falou sobre reclamação. Tem duas formas de reclamar. Tem uma que é aquela reclamação que você fecha um ciclo, e aquela que você reclama por reclamar. Um exemplo de reclamação e algo que eu ando falando para as pessoas, só que eu estou procurando fechar esse ciclo, é o que, né? Eu estou no trabalho que já não estou mais aprendendo, que eu não estou crescendo nesse meu trabalho financeiramente, né? No meu trabalho policial. E assim, só que aí eu quando acontece alguma coisa, eu desabafo para alguma pessoa, só que eu procuro agora fechar esse ciclo e evitar desabafar, porque ninguém tá nem aí pro nosso problema e as pessoas dão graças a Deus como elas têm problema. E a forma que eu tô procurando, assim, quando acontece de eu desabafar, é falar assim, mas cada um tem a vida que merece. Então, eu estudei, passei nesse concurso e esse é o salário. E se eu quiser uma coisa melhor para minha vida, eu tenho que estudar para passar em outro concurso, ou empreender, ou fazer alguma coisa, porque reclamar não vai resolver nada, né? Eu já tenho essa consciência que reclamar não resolve nada. Apesar de ainda às vezes me desabafar e falar, caramba, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, a primeira reclamação que ele diz é aquela que não resolve nada, ficar reclamando que ganha pouco, que é um trabalho que não é valorizado pela sociedade e tudo mais. Só que isso não resolve nada. Esse aí foi uma pergunta que fizeram lá, né? E eu resolvi falar também sobre isso. Aí no versículo 4, fala assim: Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Então aqui que o pessoal fala assim, deixa queimar da música, né? Ou seja, a labareda de fogo, né? Ministros, que somos nós, né? Nesse sentido. Quando ele fala sobre labareda de fogo, é para a gente se refinar, se purificar. Tem uma frase que fala assim: assim como é provado pelo fogo, as pessoas cristãs passam por provações. E a finalidade não é sofrimento, mas purificação. Então o fogo purifica. Quando pega um minério que tem ouro e você taca fogo forte lá, o ouro ele se separa do restante do minério, ou seja, purifica. Fica só o ouro. Então essa e onde que entra o que eu falei agora há pouco sobre reclamar, né? Às vezes você está passando por algo que vai te fortalecer, só que você não lidar bem com essa situação e você reclama: caramba, velho, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu me questionei, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas assim, se eu tô passando por isso, é porque eu fiz por onde passar por isso. E eu coloquei na minha cabeça, estamos aqui, quem tá na chuva é para se molhar, e é isso aí mesmo, vamos aguentar esse trem. Ele perguntaram sobre perdão lá também na live. Eu vou falar algo além do que ele falou. A minha ideia é sempre pegar o que eu agreguei dele e falar o que eu acho que eu tenho que falar. O perdão
quando perguntaram lá se a pessoa erra e continua errando, né? O perdão é para quem não merece o perdão, senão não tem por que perdoar. Se a pessoa merece, não é perdão. O que ele não falou lá, que a pessoa, vamos supor, que a gente perdoa a pessoa continua errando com nós, né? Perdoar não é esquecer. Tem um exemplo que é bem impactante, é o seguinte. Um pai, ele foi abusado, uma filha foi abusada pelo pai. E essa filha tem um filho, uma filha, uma criancinha. Aí perguntaram, eu deixo minha filha ficar perto do meu pai, sendo que ele abusou de mim? Ou seja, eu perdoei meu pai, mas eu vou deixar minha filha, sabendo que meu pai tem esse distúrbio, essa perversidade de abusar de meninas perto da minha filha? Ou seja, eu perdoei meu pai, mas não vou esquecer, não vou deixar isso acontecer de novo. E se perdoar é tão mais importante que perdoar os outros. Quem fala isso é Hélio Couto. Tem um vídeo dele, né, não sei se vocês vão encontrar na internet, que os vídeos dele você tem que se cadastrar no site dele para ver a maioria dos vídeos. Tem uns vídeos na internet também, né? Mas lá tem um vídeo, o nome do vídeo é Perdão à Porta Estreita. E ele fala assim que às vezes perdoar é mais difícil do que perdoar os outros. Então, vamos supor, no meu caso, né? Eu já cometi vários erros, todo mundo cometeu erros. Só que a minha consciência me cobra mais sobre eu me perdoar, que é mais difícil pra mim me perdoar do que perdoar os outros. Perdoar quando eu erro. Eu tenho uma autocrítica que assim, a primeira coisa é ter consciência, né? Eu já percebi que eu sou muito autocrítico. Se eu erro assim, eu fico me martirizando, então eu tenho que me perdoar. É mais importante eu me perdoar que perdoar os outros. Hoje em dia, para mim, assim, perdoar os outros é mais fácil do que me perdoar. Já cheguei nessa compreensão. Aí, continuando, Salmo, versículo 14, né? Agora vem a parte da agrofloresta. É a parte que mais, assim, me encanta, que é a natureza, né? O salmista, ele, observando a natureza, ele chegou a muitas compreensões. Ele fala assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Ou seja, a relva serve para os animais e as plantas servem para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. E tudo na natureza se melhora, né? Então tem vamos supor, a questão, vamos supor, o animal, quando um animal come o capim, o gado come o capim, e ele joga o esterco dele, o esterco que ele está jogando de volta na terra é melhor do que o capim que ele comeu. Olha como é que a natureza é. E esse esterco que ele jogou na terra, a gente usa para adubar as plantas. E outra coisa, na natureza, nada se perde. Tudo é útil na natureza. Todas as árvores, as pessoas às vezes acham que, nossa, nasceu uma erva daninha. Se a pessoa entender o que aquela erva, aquele capim que está sendo um capim invasor, está querendo dizer, a pessoa consegue corrigir e melhorar na hora. Ou seja, vamos supor, primeiro que o capim, as pessoas tacam veneno no capim, porque não entende que capim é adubo. Ou seja, não entende de como a natureza funciona. E tudo que acontece na natureza são sinais. E o salmista conseguiu perceber esses sinais, né? Então, um exemplo, a questão do capim. O capim, se você pegar e roçar ele, ele serve para adubar outras plantas. Assim como um gado que roça e faz o seu cocô, né? E dá um adubo melhor do que o capim. Como é que a natureza sabe? Como é que manda como é que o gado come um mato e o dejeto do gado é um adubo que tem mais nutriente do que o capim que ele comeu? Como é que é esse mistério da natureza, né? Aí o Salmo, versículo 19, fala assim: fez a lua para marcar o tempo. Ué, como é que ele chegou nessa compreensão?
ele ficou observando pelo menos 24 dias a lua. Como é que ele chegou que a lua marca o tempo? Ele percebeu que a lua é minguante, aí depois vem a lua nova, depois vem a lua crescendo, depois a lua cheia. E isso dá cerca de 24 dias, 24,7 dias, né? Observando a natureza, ele percebeu que a lua marca o tempo. O sol, ele conhece a hora do seu ocaso, a hora que o sol se põe. Ou seja, ele sabe que o sol nasce aqui, às 6 horas da manhã. Quando for meio-dia, ele está bem no meio do céu. E ele sabe para onde que o sol vai, que vai se pôr lá. Aí, no versículo 33 fala assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Quando ele está falando, o que ele está querendo dizer? Todo dia é um dia de adoração. E que nem eu falei lá no começo, a gente tem que trocar a murmuração pela adoração. Então, se eu estou num lugar que eu fico, que tá ruim para mim, eu não devo murmurar, porque murmurar não resolve. Eu devo adorar o Senhor e procurar formas de mudar. Agora eu quero lá ele também falou sobre a questão do que, né? Sobre a questão da ansiedade. Aí ele citou Mateus capítulo 6, do versículo 25 adiante, né? Que fala assim: Jesus falou: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer. Tem uma outra versão que é ansiosos, né? Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendo vós muito mais valor do que elas? Ou seja, a gente não tem mais, a gente tem muito mais valor do que uma ave. É isso que ele está querendo dizer, né? E a questão de não andar ansiosa é porque aqui ele não está falando sobre só a ansiedade. Ele está falando sobre a fé. E eu não marquei o versículo, mas ele falou sobre a questão do leão aqui. Espera aí que eu vou pausar e já volto. Voltando, gente, a questão que ele marcou aqui, né? Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. O que ele está querendo dizer aqui? Que os leãozinhos, quando rugem, eles clamam a Deus pela presa e buscam de Deus o sustento. Então, quando Jesus falou assim, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que há de comer, o que há de beber, nem o que há de vestir, é isso. Olhar, ou seja, por quê? Porque Deus dá o nosso sustento, mas tem muita gente, que passa fome. Então, ele fala assim, em relação ao animal, né, Jesus? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um dia à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos tirar muito mais a vós, homens de pouca fé. Ou seja, aqui ele está falando de fé. Tem gente que passa fome porque não tem fé em Deus que vai receber o alimento. É isso que lá no Salmo o salmista percebeu. A fé.
Então aí Jesus complementa: não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nós vamos vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, tem uma outra versão: todas as pessoas, os incrédulos procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita dessas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos virão por acréscimos. Vos serão acrescentadas, acréscimos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre a fé, gente. A questão que tem gente que passa fome é porque não tem fé que vai conseguir o alimento. É isso e nesse versículo, os leãozinhos rugem pela presa, ou seja, eles rugem, clamam a Deus eles rugem pela presa, né? Em busca da presa, e buscam em Deus o seu sustento. Ou seja, os leãozinhos, a questão de eles rugir pela presa, eu entendi como que? Como clamar. E buscam de Deus o seu sustento. Ou seja, em Deus, pela fé. E às vezes, o que dá de entender aqui? Que às vezes um animal tem mais fé que um ser humano. Aí, continuando. Versículo 34 do Salmo. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, que o que eu pense, a minha meditação, o meu pensamento seja agradável e que eu consiga me alegrar no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendizem, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! É isso. Eu ia fazer 2 vídeos, gente, só que eu decidi fazer só um. Aí acabou bagunçando aqui o meu resumo de hoje, né? Mas eu peço que, se você gostou, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo.